Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Deus falou comigo no ano de 2023 e eu quero compartilhar isso com você. Até para quem ainda não me conhece direito, né, se inscreveu há pouco tempo no canal, eu quero te dizer algumas coisas importantes. Primeiro, eu sou servo de Deus e eu tenho um testemunho de estudos da palavra de Deus, de leitura já de muitos anos. Dou aula de teologia dentro da minha denominação, e a minha denominação é a Igreja Quadrangular, e muita gente até fica surpreso com isso. Nossa, você não parece ser da Quadrangular. É porque, de fato, eu falo muitas coisas que, não só na Quadrangular, mas em várias outras denominações, não são tão abordados ou desconhecem o assunto completamente, tá? Mas sou um homem de oração, né? Não só de leitura da palavra, mas de oração. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos com batalha espiritual, com cura interior, nós somos pregadores de jejum, mas de alguns anos para cá, sim, a gente sempre se consagrou, sempre jejuamos, oramos, mas tem aquele momento que a gente, acho que esfriar não é a palavra certa, né? Mas a gente baixa um pouquinho a bola, digamos assim, diminui um pouco na consagração. Bom, e aí, no dia 30 de dezembro de 2022, eu fui fazer a minha caminhada e eu estava tranquilo, de boa, não estava nem assim orando. Inclusive eu estava, né, pensando nas coisas. E aí Deus falou comigo claramente. Eu estava muito preocupado, né, porque a política brasileira, o Lula ia assumir como presidente, a gente sabe como foi, ou a grande maioria, né? E eu estava muito preocupado com isso, e aí Deus me falou algo que virou a chave da minha vida para esse ano de 2023. E ele me deu uma frase, ele disse assim: diga ao meu povo, louvem e eu mostrarei a minha glória. Uma frase bem curta, né? Porém muito poderosa. Quando ele falou comigo, eu senti que foi ele mesmo. Eu parei por um tempo e comecei a refletir nessas palavras. E eu entendi, eu falei para Deus assim, então não é para eu me preocupar com a política, não é mais para eu me preocupar com o Brasil, porque a gente orou bastante, inclusive, né? O segundo canal que a gente tem, Autoajuda Bíblica, acho que é o primeiro link aqui na descrição, se não for, é um dos primeiros. A gente faz live aos domingos, né, 22h30, e quando dá, durante a semana também. E a gente sempre orou muito pelo Brasil, sabe? E aí, de repente, Deus fala para eu não ficar preocupado. Mesmo que a gente nem sabia, né, por causa dos movimentos que tinha nos quartéis do Exército, a gente nem sabia se de fato o Lula iria assumir, né? E depois, no dia 30 eu tive a certeza que sim, não era para me preocupar. Não, isso não quer dizer que eu não oro pelo Brasil, continuo orando, mas não, eu nunca fui no quartel depois que aconteceu tudo aquilo, né? Nunca fui num sentido de ir. Mas continuo orando e sempre abençoando o Brasil e pedindo a intervenção divina. Isso eu não mudei. Só que eu não estou mais preocupado. Eu não entrei naquele movimento e graças a Deus por isso. Então começamos o ano de 2023 e eu comecei a falar isso. Falei para a igreja no culto da virada, acho que no dia 31, foi um dia depois que o Senhor falou comigo. Eu fiz uma live com vocês aqui neste mesmo canal. Até algumas pessoas que hoje não seguem mais, ou pelo menos não comenta mais nos vídeos, pastor, essa live está falando muito comigo. Pois é, né? Mas enfim, né? Hoje não vejo mais comentários. E até se tiver aqui, as pessoas dá um oi aí, tá? Dá um joia, diz que continua acompanhando os vídeos, acompanhando o canal. Mas eu comecei a ficar mais tranquilo e comecei a louvar mais. Louvar quer dizer elogiar. Mas quando a gente fala de louvar aqui no Brasil, todo mundo já associa com cantar. Não está errado.
Paulo e Silas cantavam louvores, né? Mas a raiz da palavra louvar é elogiar, elogiar a Deus. E eu comecei a fazer isso de forma mais intensa e com a igreja que eu pastoreio também. Vamos louvar. E com isso eu sou um músico, sou tecladista e toco alguns instrumentos também, mas o meu instrumento principal é o teclado e o piano. E por tocar eu sou um pouco afinado, mas não sou cantor, né? Só que esse ano eu comecei a cantar muito, ministrar os louvores na igreja, em outros locais também. E fiz várias lives no Instagram tocando e cantando, sabe? E isso foi muito bom. Passou alguns algumas semanas, né, comecinho de final de janeiro ou comecinho de fevereiro, eu não vou me lembrar agora. Mas Deus falou outra coisa para mim. Haverá um avivamento na igreja que você pastoreia. Avivamento. Sabe aquilo que a gente ouve falar, o avivamento mundial e tal? Então Deus falou desta forma. E amém, eu já participei de movimentos de avivamento, eu ministrei várias vezes isso, mas por causa dessa questão financeira que muitos acabaram caindo, ficaram gananciosos, eu me distanciei um pouco. Só que aí Deus falou, né? Não, vai ter o avivamento. Eu falei, então vamos orar. Comecei a orar. E aí foi quando eu conheci, por exemplo, o apóstolo Jefferson Neto, né? Convidei ele aqui para a live. Ele falou daquela experiência que ele teve com o avivamento e a vida depois da morte do Pelé. E com isso ele me convidou para um evento que ele faz, o Encontro dos Sedentos, e ali conheci outros grandes ministros, o apóstolo Paulo Canuto, que fez live aqui comigo também, vai fazer outras. Inclusive vi ele esses dias atrás, pessoalmente. A apóstola Cleusa, enfim, um monte de gente, o apóstolo William Leonardo também, que são pessoal que esse pessoal está nesse mover aí do avivamento. Então, me envolvi com eles ali, espero, né, continuar sempre ao lado deles também, desde que haja as oportunidades, os convites, né? E que coisa maravilhosa que foi. Mas Deus falou claramente comigo. Eu conheci antes do encontro dos sedentos, eu falei a primeira vez com o Jefferson Neto e tal, e foi antes da Páscoa. Aí Deus falou que o avivamento ia começar na Páscoa. E foi mesmo. Nós ministramos, como todo ano eu sempre faço as festas bíblicas, todas elas, só as bíblicas, não as judaicas, tá? Hanukkah, por exemplo, eu não faço, a da árvore lá também não. É só as que, nem Purim, né? Que apesar de Hanukkah e Purim estar na Bíblia, não são mandamentos, mas as outras todas eu ministro. E aí veio a Páscoa e o avivamento começou ali. Não teve grandes sinais, mas houve um despertamento. Eu vi que virou a chave ali. Aí logo depois foi o encontro dos sedentos, levei a igreja para participar, não em São Paulo, eu fui em São Paulo, mas levei para Itapira. E ali a igreja começou a se despertar. Quando chegou em Pentecostes, ali o poder de Deus desceu mesmo e está descendo. A cada culto está tendo novos sinais, né? No mês de maio, numa das minhas caminhadas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muita gente que caiu de paraquedas aqui no canal pode achar que eu sou orgulhoso e tal, mas quem já me conhece sabe que não é nada disso. Mas eu vou falar não por ego, mas para incentivar você também. Eu orava mais ou menos ali 1h30, 1h40, né, todos os dias ou todas as vezes que eu ia caminhar. E depois que veio esse avivamento, Deus falou para mim, aumenta essa caminhada que eu aumento a unção. Então eu passei a orar, né, caminhando 3 horas, 4 horas às vezes, né, todos os dias ou todos os dias que dá para caminhar, às vezes não dá todo dia. E antes de dormir, mais 1h e pouco de oração, 1h30 mais ou menos. Então, e com isso Deus aumentou a unção quando foi em maio.
Ele falou para mim assim, 2 meses. Eu parei, ouvi, daqui a pouco ele, 2 meses. Aí eu perguntei, Senhor, o senhor está falando para mim 2 meses? Aí ele disse, sim, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Ele falou 3 vezes isso. Eu falei, é de Deus. Que em 2 meses viria uma bênção grande aí. Vou contar como é que estava a minha vida, né? Uma coisa que estava acontecendo, a questão financeira, o meu carro estava quebrado, fundiu o motor. Ele estava, antes ainda da pandemia, sem o documento, né? Como é que a gente fala? Vencido. Eu não tinha dinheiro para. Porque a gente vive da obra, a gente tem o salário, mas às vezes a obra não, né, não chega. E eu recebi muitas ofertas de vocês aqui, do YouTube, mas não tinha condições de resolver isso aí, sabe? Então, e estava em dívida ativa ainda. Então, eu estava devendo as parcelas do carro, eu tinha que fazer o motor dele e ainda estava em dívida ativa. Então, em resumo, gente, quase R$ 7.000, sabe? Na pandemia vocês me ajudaram demais, recebi muitas ofertas e Deus proveu as coisas, mas não dava para arrumar o carro. Então o carro estava parado, eu estava usando o carro da minha irmã. E aí Deus falou comigo em maio, 2 meses depois, portanto julho, né? Deus foi abrindo as portas, recebi muitas ofertas inexplicáveis. Aí foi assim, sabe, ó, num instalo, eu estou falando de uma bênção material que ela existe. Então, num instalo, arrumei o carro, paguei toda a dívida ativa e toda a dívida das parcelas, das prestações, né? E graças a Deus meu carro está apto para andar, para fazer as viagens missionárias, por fim, né? E eu sei que agora em 2024 Deus vai me dar outro carro, eu já sei disso também. Mas eu estou contando porque o título é Deus falou comigo em 2023. Então eu estou contando para vocês que foi um ano muito abençoado. Como é que está a igreja que eu pastorei? Avivada. E agora Deus falou que em janeiro aqui de 2024 a gente vai ter a explosão de crescimento, ou seja, a igreja vai crescer em números também. Mas esse ano foi especial, festa das trombetas, né? Alguns grandes homens e mulheres de Deus estiveram conosco, profetas do Senhor. Inclusive, em 2023, conheci também uma pastora que eu já convidei para estar no outro canal Autoajuda Bíblica, que profetizou sobre o livro de batalha espiritual que eu estava escrevendo, né? O livro já terminei, logo vou publicá-lo, entreguei para algumas pessoas avaliarem, logo vou publicar e vou passar para vocês. Mas vai ajudar muita gente, porque tem revelações ali novas que não são comentadas em outros livros. Então é isso. E daqui a alguns dias Deus vai me falar sobre 2024. Já falou alguma coisa, o crescimento da igreja que eu pastorei agora em janeiro, né? Mas logo logo ele vai falar, provavelmente, né, de uma maneira geral que eu vou passar para vocês também. Pergunta: Deus falou com você em 2023? Deixa aí no comentário. Para mim, esse ano, que era para ser um ano, né, terrível, horrível, de muita batalha, e foi de batalha, sim, confesso, mas foi um ano muito vitorioso, foi um ano especial que eu jamais vou esquecer. Um ano de retomada espiritual, de crescimento, de novos sinais, de novos milagres. E 2024 não vai ser diferente. O diabo vai retalhar, vai lutar mais, né? No mundo, sem dúvida, e o povo de Deus, o Senhor vai levantar, o Espírito Santo vai nos despertar ainda mais, com sinais, prodígios, poderes miraculosos. É isso. Eu quero ouvir o teu comentário, como é que foi o ano de 2023. Não se esqueça de deixar o teu like e, por favor, me ajude a pregar a palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, é de graça, você não paga nada e com isso você está me ajudando a que esses vídeos possam chegar a muitas pessoas. E se possível, compartilhe eles também. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.